Durante anos, a teologia cristã considerou a lógica como fundamento primordial para defender a fé cristã. Argumentos e silogismos lógicos foram feitos para defender a fé cristã contra os ataques dos hereges. Jesus ensina que a Escritura Sagrada não pode errar. Isso é um ensino básico que não pode ser anulado. Devemos respeitar esse ensino de Jesus Cristo. A Escritura, ela pede uma consistência interna, até porque sem essa consistência é impossível que haja fé, visto que a mente humana foi criada de tal modo, de tal maneira, que ela não pode depositar a sua confiança em algo que se contradiz. Então, primeiramente, nós devemos estabelecer se a Escritura de fato ensina que a lógica é um norte para a interpretarmos. Oferecerei alguns argumentos que demonstrarão que a lógica é o meio pelo qual se é interpretada a palavra de Deus. Primeiro, ao conversar com os fariseus, Jesus diz que o Messias é o filho de Davi. Mas como Jesus pode ser filho de Davi se o próprio Davi o chama Senhor? Perceba que nesse texto, Jesus coloca uma pedra de tropeço diante dos fariseus, porque de fato Jesus é o filho de Davi. Segundo, Davi chama o Messias de Senhor. Duas coisas nós devemos extrair a partir desse texto. Obviamente, não negando a inspiração, tampouco o insight especial do Espírito Santo para resolver essa questão. Isso para demonstrar a necessidade de se raciocinar em cima da palavra de Deus com premissas lógicas. A pergunta de Jesus, ou ela pode ser respondida, ou ela não pode ser respondida, porque há um paradoxo aqui. Alguns irão dizer que os fariseus poderiam ficar quietos e apelar para o paradoxo, apelar para a inexistência de resposta a essa pergunta. Só que acontece que os fariseus eles não respondem a essa pergunta. Alguém como, por exemplo, um ateísta ou alguém que não tem habilidade com a lógica, poderia dizer que Jesus estava com maus olhos naquele momento, ou seja, ele estava pressupondo contra a Escritura Sagrada. Também poderia dizer que Jesus naquele momento estaria usando um artifício, ou seja, que naquele momento ele estava mentindo. Mas é justamente esse o desafio de Jesus, não chamá-los de mentirosos, mas demonstrar a sua sabedoria. A pessoa poderia dizer que Jesus não sabia a resposta dessa pergunta, só que nada disso é dito no texto. Outra pessoa poderia chamar Jesus de desonesto por fazer essa pergunta. Tanto a resposta, que não há resposta, quanto o paradoxo, quanto também a questão de que Jesus coloca uma tensão contra os fariseus, tanto uma coisa quanto outra não passa de uma falácia. Em consequência disso, nós temos que nem Jesus é desonesto e nem há um paradoxo aqui. Mais adiante, no livro de Romanos, no primeiro capítulo, Paulo vai dizer o seguinte: ele diz que Jesus é o filho de Davi segundo a carne, ou seja, segundo a descendência natural dele, né? Jesus é o filho de Davi. Isso é óbvio, né? Claro que isso é óbvio para nós, porque nós não somos fariseus, certo? Nós somos cristãos e acreditamos na dupla natureza de Cristo. A igreja cristã, ela já lutou anos e anos, né? Anos e anos contra aqueles hereges que negavam
essa dupla natureza de Cristo, né? Eles estabeleceram que claramente Jesus é, de fato, o Filho de Deus, ou seja, Jesus é Deus. A sua natureza divina, ela é plena, ela é completamente plena. A igreja militou, né, e a partir de textos diretos, ela negou veementemente que Jesus não seja Deus. Isso a igreja já estabeleceu há anos, como nós já sabemos, aí pelos documentos históricos, enfim. Quando nós lemos esse texto, nós temos a ideia de que os fariseus eram tolos, como realmente eles eram, mas isso porque eles não tinham uma ideia de Jesus como Deus. Eles tinham uma ideia de Jesus somente como filho de Davi, ou seja, somente uma visão humana, né? Então, Paulo responde em Romanos 1, lá no capítulo 5, que Jesus é o filho de Davi segundo a carne e bendito eternamente. Para quem duvida, todas essas afirmações bíblicas, elas são questionadas, né? O Testemunho de Jeová, por exemplo, eles vão falar que a questão de Jesus ser bendito, né, como o apóstolo Paulo diz, é um louvor, mas não é um louvor direto a Jesus Cristo. Ou então em 2 Timóteo, quando Paulo diz que Deus se manifestou em carne, essa é a melhor maneira de se entender o texto, porque é a maneira que melhor glorifica a Deus, né? Porém, isso é sempre negado, né? Dentro das outras seitas, das outras religiões, isso é sempre negado. O que eu quero dizer é que Paulo responde a essa tensão de maneira simples, né? Por quê? Porque a tensão que Jesus coloca nos fariseus não é uma tensão que não possa ser resolvida com a lógica e com a Bíblia. Não se trata de um paradoxo. É claro que o Espírito Santo ele deve iluminar a mente da pessoa, né? A mente do indivíduo, para que ele entenda, para que ele creia. Aplicando esse ensino bíblico, onde mais nós vemos a lógica na Escritura? O apóstolo Paulo apela para diversas argumentações lógicas, como por exemplo lá em Gálatas, né, que Jesus apela para raciocínios lógicos, e em Mateus 12, onde ele diz: se eu expulso Satanás por Satanás, quem expulsa os filhos de vocês? Quer dizer, se eu expulso Satanás por Satanás, então os filhos de vocês expulsam por quem? Né? Como vocês podem provar que eu expulso Satanás por Satanás? Os filhos de vocês, o que são os fariseus, eles expulsam demônios também por Satanás? Onde eu quero chegar com isso? Se Deus ama todo o mundo, sem exceção, todos os indivíduos, sem exceção, Paulo vai dizer que Deus amou Jacó e odiou a Esaú. E Deus faz também vasos de ira. Paulo diz que Deus amou a igreja e diz que Deus odiou Esaú. Outros textos bíblicos vão estabelecer que Deus faz o ímpio para o dia da calamidade, que Deus faz o ímpio para o dia da perdição. E outros vão dizer que Deus odeia todos os que praticam a iniquidade. Principalmente esse texto de Romanos 9, onde ele faz uma distinção entre os vasos de misericórdia e os vasos de ira, que são aqueles que são endurecidos por Deus. E que Paulo, ao falar sobre aqueles que Deus ama, né, ou seja, seus eleitos, ele vai usar a figura de Jacó e de Esaú para demonstrar que existe uma intenção reprovativa de Deus e uma intenção eletiva de Deus. Por que eu falo isso? Porque as palavras amor e ódio, elas frequentemente são definidas erroneamente
pela maioria das pessoas. Por exemplo, a palavra amor, ela pode ser entendida no sentido de querer bem ao próximo, querer bem a alguém, e também no sentido de maneira alguma, em hipótese alguma, você disciplinar alguém, você privar alguém de correção. Isso não é amor aqui. E o ódio de Deus, nessa passagem, significa que Deus quer intencionalmente mostrar a sua ira. Ou seja, é algo teleológico. Quer dizer que Deus ele não quer salvar determinadas pessoas. Então você tem o amor divino por Jacó e o ódio divino por Esaú antes deles nascerem. Antes deles fazerem bem ou mal. E o apóstolo Paulo ele aplica isso como analogia à eleição divina. Então, depois de trabalhar todo esse texto de Romanos 9, demonstrar que Deus faz alguns vasos para a ira, ou seja, ele tem a intenção de reprová-los, embora o suporte com longanimidade, ele impossibilita a ideia de que Deus ame com intenção salvífica essas pessoas, esses réprobos. Então, de maneira lógica, Deus ama todos no sentido salvífico? Não. Então, usando a regra que o próprio Senhor Jesus ensina, Deus não ama a todos salvificamente. Isso não significa que Deus não suporte os réprobos com longanimidade, como o próprio Paulo ensina. Agora nós vamos aplicar isso ao texto de João 3. Deus ama cada indivíduo no mundo no sentido salvífico? Não. Então, Deus amou o mundo não significa, por necessidade lógica, que Deus tem a intenção salvífica por cada pessoa no mundo. Deus não pode amar no sentido salvífico cada pessoa no mundo. Tá, então, o que significa essa expressão Deus amou o mundo? Tudo menos isso. O amor de Deus aqui em João 3 é expresso no sentido de que Deus ama aqueles que creem. Ele salva aqueles que creem e ele veio para salvar aquele que crê. Mas na frente nós vamos ver que quem crê são quem? São as ovelhas, como está lá em João 10, versículo 26. E que Jesus morre pelos filhos de Deus espalhados pelo mundo, como está lá em João 11, no capítulo 5, João 11, versículos 50 a 53. Então, isso tudo se encaixa de maneira lógica com o que Paulo ensina sobre o amor divino, sobre os eleitos e que ele odeia os réprobos e os suporta com longanimidade. Deus não condena quem crê no tempo. Por que ele não condena? Porque ele suporta com longanimidade os vasos de ira preparados para perdição e porque também Jesus disse que a sua missão não é condenar o mundo, mas salvá-lo. Agora entra uma questão muito importante. Como que Jesus veio salvar? Ele veio tentar? Não. Ele veio salvar de fato. Como que ele veio salvar? Ele veio salvar quem crê. Beleza? E por que ele não condena o mundo? Por que ele não, por que ele não faz isso? Porque eles já estão condenados. E porque também a palavra irá julgá-los no último dia. Então Jesus não está tratando de um amor generalizado, cabeça por cabeça, aqui nesse texto de João 3, por necessidade lógica. Mundo pode se referir a pessoas de todos os cantos, do planeta, e também pode significar pessoas de todos os lugares do mundo, como também está em Apocalipse. Então, por que Jesus usou um termo tão abrangente como esse do texto de João? E por que ele não respondeu a pergunta que ele fez lá em Mateus?
lá naquele texto de Mateus, onde ele diz, onde há a questão de como Jesus pode ser filho de Davi, se Davi o chama Senhor. Por que Jesus não respondeu a própria pergunta, né? Por que ele já não deu uma resposta pronta? A resposta é que o próprio Jesus falou o seguinte: a vocês é dado entender os mistérios do reino de Deus, mas os de fora não é dado para quê? Para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam, e não se convertam e não sejam perdoados os seus pecados. Então, parece, é óbvio que algumas coisas na Bíblia não são explícitas, mas são o quê? Implícitas, para servir de pedra de tropeço de fato. Outra coisa, não se deve partir do pressuposto, e eu já deixo claro que isso é uma blasfêmia, de que Jesus estava mentindo. Jesus ou Deus ou o apóstolo Paulo estavam mentindo. O que quer que João 3,16 signifique não pode contradizer o que Paulo diz. Muito se é especulado sobre a palavra mundo, então muitos arminianos eles podem ficar bravos, né, e dizer o seguinte: olha, mundo é mundo. Qual a necessidade de se ficar especulando o significado da palavra mundo, né? Ou o significado da palavra todos, né? Mas a resposta quanto a isso é muito clara. Deus odeia os réprobos e ama os eleitos, no sentido de que ele tem a intenção de salvar os eleitos e de reprovar os réprobos, né? Então, por isso a necessidade de se vasculhar o significado da palavra mundo. Outra coisa que norteia a negação arminiana a isso é o fato de que Deus faz vasos para a ira, né? E a questão de que Deus conceda arrependimento é o pressuposto do livre-arbítrio, de que qualquer pessoa tem a capacidade ou lhe é dada a capacidade por Deus de crer ou não, se assim ela quiser. Ou seja, se não houver a volição humana, né? Se o homem falar, não, a hora que eu quiser crer, eu vou crer, e Deus não tem nada a ver com isso, né? Só que isso vai contra praticamente toda a escritura, em vários textos. Então, duas coisas permanecem ainda. Primeiro, que Deus não tem a intenção de salvar os réprobos. Segundo, de que Deus salva de fato. Porque ele não diz que veio tentar salvar. Não tem potencialidade aqui. Então é necessário vasculhar, né, com temor e reverência o significado e a intenção de João e de Jesus Cristo ao falarem isso. Então diversas respostas têm sido dadas para acomodar a mente dos crentes nesse sentido. Uma delas é que o amor geral de Deus demonstra uma potencialidade de salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal forma que ele deu a ele uma chance de se salvar quando ele quisesse crer em Cristo. A ideia de potencialidade não é falada. E ela é inferida, mas ela não é falada. E ela não é inferida por padrões divinos, mas ela é inferida por padrões da natureza humana. Jesus não veio tentar salvar o mundo. Ele veio de fato salvar o mundo. Se nós esquecermos essa parte e falarmos de outro texto bíblico, Jesus vai dizer que veio fazer a vontade do Pai, que é morrer pelas suas ovelhas, que são aqueles que creem, e ele veio também para perseverá-los até o fim. E essas ovelhas são de onde? Elas são de outro aprisco, João 10. Se prosseguirmos um pouco, veremos isso mais claro no capítulo 11, nos versos 50 a 53. Não somente pela nação, mas para
reunir os filhos de Deus espalhados pelo mundo. É uma resposta que nos deixa em paz, demonstra coerência da parte de Deus também, que ele tem um plano, que ele não veio tentar, mas que ele vai de fato redimir essas pessoas que ele escolheu e que elas vão ouvir a voz de Cristo e vão crer nele. Ele é a porta das ovelhas e ele morre pelas ovelhas. De maneira sistemática, você percebe que o mundo todo, ou seja, aqueles que ele veio salvar, são na verdade aqueles que creem nele. Né? Isso está sistematizado, é algo claro, coerente, mas a gente ainda pode falar da possibilidade que a palavra mundo signifique algo que não os crentes. Sim, pode significar criação, mas por necessidade lógica, como a gente vem falando desde o princípio do vídeo, não pode significar o amor eletivo pelo qual ele ama os eleitos e não pode contradizer o ódio reprovativo de Deus. Então, nós temos que as soluções são diversas. Alguns calvinistas, eles dizem que Deus ama o mundo mesmo, né? Deus ama o mundo realmente, mas no sentido de que ele é longânimo, né? Por suportar com paciência os vasos de ira, né? Os réprobos, e que ele ama os eleitos. Isso é coerente com o que Paulo diz lá em Romanos 9, porque Deus tem longanimidade, como eu falei, com os réprobos, e misericórdia de Deus, ela está no fato sobre todos os homens, aquela misericórdia geral sobre todos os homens. E a segunda explicação para acomodar tudo isso que já foi falado é que Deus não ama de fato os réprobos no sentido salvífico, né? E que mundo aqui ele vai significar que o que João e Jesus vêm falando, que são pessoas de todos os lugares do mundo, e que Jesus usa o mundo como uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem, uma hipérbole para falar sobre muitos homens que ele veio salvar, mas também muitos homens que ele veio condenar. O universalismo hipotético, como nós sabemos, ele enfraquece completamente a nossa cosmovisão, porque se de fato Jesus morre por cada pessoa no mundo, o que acontece? Você quebra a intencionalidade divina, né? E toda a Bíblia ela vai parecer confusa, ela vai parecer distorcida, ela vai parecer que se contradiz o tempo todo. Então essa aqui é a posição que faz mais sentido e a posição que mais glorifica a Deus. Espero que esse vídeo ajude bastante os irmãos, né, na caminhada cristã, na caminhada com o Senhor. E é isso.